Bom, pessoal, bem-vindos a essa aula da disciplina de eletrônica analógica, dentro da nossa fase de revisão de conhecimentos, de conteúdos, na verdade. Nessa aula, eu vou resolver alguns exercícios dessa lista que eu chamei de verificação de conhecimentos. Eu disponibilizei essa lista e vou resolver aqui com vocês o tópico 10, que são alguns circuitos onde nós precisamos, segundo o enunciado, calcular as correntes, tensões, resistências desconhecidas, resistências equivalentes totais do ponto de vista da fonte, ok? Então, vou dar esse exemplo de resolução e vou deixar uma outra lista, que é a lista que vocês devem entregar, tudo bem? Bom, eu comecei aqui já redesenhando o circuito A. Os circuitos eles não estão nomeados na lista original, mas eu vou usar essa ordem aqui, e aí a gente pode manter assim, para padronizar a nossa ordem mesmo. Tudo bem? Então, nesse circuito A, no primeiro circuito, nós podemos identificar um circuito com associação paralela entre os três resistores. Antes de começar, eu queria que vocês prestassem atenção em cada variável de cada circuito que está ausente e avaliassem qual que é a melhor maneira de realizar esse cálculo. Não necessariamente para você achar uma corrente específica, uma queda de tensão específica, você precisa necessariamente fazer o cálculo do circuito equivalente completo. Então, claro, isso está sendo pedido no exercício, mas a ordem ou a necessidade, a obrigatoriedade do cálculo da resistência do circuito equivalente para o cálculo de uma variável específica, às vezes ela ela não existe, isso não é obrigatório, você pode calcular de outra maneira, isso que eu quero dizer. Tudo bem? Então, nesse primeiro item, nós observamos R1, R2 e R3 em paralelo. Por quê que eles estão em paralelo? Observem que os seus inícios, os terminais iniciais, estão conectados em um ponto comum, que aqui no meu desenho eu chamei de ponto A, e os seus finais também estão conectados num ponto comum que eu chamei aqui de ponto B de potencial. Esse ponto A está conectado lá no potencial positivo da fonte e o ponto B no potencial mais negativo da fonte, que é a nossa referência aqui de 0 volts, o nosso terra. Se vocês quiserem, a gente pode inclusive pôr a marcação de terra aqui, que é a nosso referencial de 0 volts. Então, todos os três resistores estão ligados entre 120 volts, que é a tensão exatamente da fonte. Então, o que falta aqui? Quais são as variáveis que a gente precisa calcular? O I total, o I1, I2, I3 e I4. Bom, no circuito paralelo, é como se a gente estivesse, então, como se uma corrente total saísse do polo positivo e visualizasse esse nó com 3 possibilidades de caminho. Essas 3 correntes elas vão depender do valor dos 3 resistores, segundo a lei de Ohm, e a corrente vai se dividir em 3. Aqui vocês podem ver também uma quarta corrente, que é a corrente I4. O que essa corrente I4 representa? É como se a corrente primeiro se dividisse, separasse um grupo aqui em um grupo I1, e depois o restante da corrente depois se dividisse em I2 e I3. Então, eu já vou colocar aqui no cantinho que o nosso I4 nesse desenho ele representa a soma do I2 com o I3. Tudo bem? Ok. Então, vou mostrar para vocês que nesse caso, não seria necessário calcular o circuito equivalente para a gente encontrar as 3 correntes. Como que a gente pode fazer? Nós conhecemos a tensão de cada resistor, a queda de tensão
Nós estamos forçando que a queda de tensão em cada um deles seja 120 volts. E aí, com isso, a gente pode usar a lei de Ohm para cada resistor e calcular as correntes. Ó. I1 vai ser o VR1 sobre R1. Então, eu coloquei aqui as três expressões com a lei de Ohm, né, para os três resistores, com as tensões VRI, VR2, VR1, VR2 e VR3, mas a gente sabe que as três tensões são iguais à tensão da fonte. Então, a gente pode escrever aqui que se trata do VT sobre R1, VT sobre R2 e do VT sobre R3. Se nós substituirmos os valores, 120 sobre 1K, 120 sobre 2,2K e 120 por 4,7K, nós vamos ter os seguintes resultados. Bom, então para PRI1 a gente tem 120 mA, eu deixei aqui em termos de quiloohms, então o resultado já sai direto em miliampere. Então 120 mA, 54,5 mA e 25,5 mA. Isso aqui é a mesma coisa de 120 dividido por 1000, 120 dividido por 2200, 120 dividido por 4700, ok? Então, a gente pode calcular também o I4, que é I2 mais I3, vai ser para nós, aqui o I2 é 54,5 e o I3 é 25,5, isso em miliampere. Isso vai dar um resultado de 80 mA. Tudo bem? Bom, a gente pode então calcular a corrente total. A corrente total, sem o circuito equivalente, quem ela é? Ela é a soma das três correntes. Então eu posso escrever que total é I1 mais I2 mais I3. Esse resultado vai nos fornecer o valor de 200 miliamperes. Nós fizemos as contas. Tudo bem? Então, essas foram as correntes desconhecidas. O próximo passo é, então, encontrar o circuito equivalente, calculando, na verdade, a resistência equivalente para esse circuito. A resistência equivalente é um equivalente paralelo, então, e nós sabemos que o equivalente paralelo tem essa expressão, 1 sobre R equivalente vai ser 1 sobre o R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Se nós fizermos essas contas, o resultado aqui vai ser 0,6 quiloohm, ok? Eu deixei em quiloohm porque eu já entrei direto aqui com os resistores em quiloohm. Então, eu deixei o resultado em quiloohm mesmo, ok? Mas vocês podem escrever aqui também em ohm se quiser. A gente já calculou a corrente total, mas como prova, como verificação, a gente poderia usar a corrente total sendo o V sobre o RQ para ver se os nossos cálculos, tanto de RQ quanto da corrente total anterior, batem. Então, se eu fizer 120 por 0,6K, a gente vai ter os mesmos 200 mA. Então, os nossos cálculos anteriores estão ok. Eu vou passar então para o circuito B, e no circuito B
Nós precisamos calcular o I1, que está ausente, o I2, o I total foi dado, e também precisamos calcular o R5. Então, é importante verificar o que está sendo pedido antes. Se quiserem anotar assim também, para visualizar melhor, ajuda. Tudo bem? O que foi dado? Foi dado do problema a corrente total IT, que é vou colocar do jeito que está escrito aqui, IT, que é de 25,956 mA, ok? Foi dado o V, que eu vou chamar de V total aqui, tá? O V da fonte, 90 volts, e foram dados, foi dado o resistor R6, que é igual a 2K7 ou 2.7 kΩ, e também o resistor R4. O R4, a gente tem um resistor de 1K ohm. Se nós analisarmos, uma opção seria resolver o circuito equivalente para calcular as correntes nos resistores e o resistor R5. Mas nós não sabemos de cara o R5, então a gente não pode partir da resistência equivalente. O que a gente tem como informação? Nós temos como informação de partida essa corrente total e essa resistência. Em que isso nos ajuda? A gente consegue calcular a queda de tensão nesse resistor R6. Então, eu vou redesenhar o circuito para a gente marcar direitinho essas quedas de tensão. Então, pessoal, redesenhei o circuito aqui. E aí a gente pode lembrar o seguinte, que a corrente total... Aqui tá fechado, tá? É só um errinho do desenho, mas aqui tá conectado. A gente sabe que tem uma corrente total saindo da fonte, e essa corrente, qual que é o caminho dela? Ela passa através de R6, encontra esse nó, então a gente pode aqui marcar esse nó como um nó A, por exemplo, esse nó como nó B, aqui também é um nó B, né, o mesmo nó, e esse aqui é o nó C, que é o nó referente ao terra, que é o 0 volts, nossa referência. Então, o que acontece? A corrente total atravessa a R6, ele é o único caminho para essa corrente nesse percurso. Depois, ela enxerga o nó B e vê duas possibilidades aqui. O R4, então eu tenho uma parte da corrente que vira I1 e outra parte que compõe a corrente I2. Só que a gente sabe que na passagem da corrente total pelo resistor R6 é produzida uma queda de tensão entre o ponto A e o ponto B. A diferença de potencial aqui, a queda de potencial é proporcional à corrente que passa e à resistência. Então, nós sabemos essas informações. Vou mudar aqui só para ficar o mesmo índice, a mesma maneira de escrever a corrente. Então, a gente sabe que essa corrente total, nós conhecemos o valor dela, nós conhecemos o I total e sabemos o valor de R6. Portanto, nós conseguimos calcular o VR6, que é a queda de tensão nessa resistência. O VR6, então, pela lei de Ohm, vou colocar aqui genericamente, né? É o IR6 vezes o R6. IR6 vezes o R6. O IR6 é o próprio I total. I total. E o R6 a gente conhece o valor, que é 2,7K. Corrente total, nós temos que é 25,956 mA, e aí fazendo essa conta, nós vamos ter um resultado de 70,9
19,08 volts de queda de tensão. Então, significa que daqui para cá o potencial cai 70,08 volts. Se isso aqui, se o VR6 é justamente um VAB, vou colocar em minúsculo aqui do jeito que está escrito lá, um VAB, isso aqui é um VA menos VB. Então, se a gente sabe que o VA é justamente o 90 volts, que é o né, esse aqui está ligado direto no terminal positivo da fonte, então esse ponto tem 90 volts de potencial absoluto, e falta então saber o VB. O VB, na verdade, ele é o V1, né, que já estava marcado, eu coloquei B, mas ele já estava marcado no desenho. O VB aqui seria quem? Seria o VAB menos VA, certo? Então, quem que é o VB? Ele é o VAB, que é a queda de tensão no resistor, que é 70,08. Pessoal, eu voltei aqui um pouquinho, corrigindo a expressão. Na hora que nós isolamos o VAB, na verdade, o VB nessa expressão, eu tinha escrito errado e voltei aqui um pouquinho. Nós temos que o VB, se a gente passa o VB para o outro lado, a gente tem VB é igual a VA menos VAB, tá bom? Então, corrigir aqui. O VA é o 90 volts. 90 volts. E o VAB foi essa queda de tensão que a gente calculou anteriormente. 70,08 volts. Isso aqui vai dar uma resposta de 19,92 volts. Tudo bem? Esse VB, que eu chamei de VB, na verdade, ele está marcado como V1 lá no desenho original, tá ok? Então, vocês podem olhar aqui que esse ponto B é exatamente esse V1 aqui, ok? Tudo bem. Qual que é a próxima variável que nós temos que calcular? O que acontece? Observem que, calculando o V1, que é o VB, nós conhecemos exatamente a diferença de potencial entre o R4, que vai ser VBC, que é a mesma diferença de potencial entre o sobre R5 também. Então, nós podemos calcular a corrente I1 desconhecida, usando a diferença de potencial que nós sabemos e a resistência. Qual a diferença de potencial que nós sabemos? Então, vamos escrever aqui que o I1, que é essa corrente aqui, lá no R4, ela é, pela lei de Ohm, o VR4 sobre R4. O VR4 é exatamente o VBC. O VBC é essa diferença de potencial. Esse ponto menos esse. Lembrando que o C é o potencial 0 volts. E o R4 nós conhecemos também, que é 1K ohm. Quem é o VBC? É VB menos VC sobre 1K. O VB a gente acabou de calcular, que é esse V1, que é o nosso 19,92 volts. Vou dividir isso aqui por 1K, eu vou ter, então, 19,92
6,92 miliampere. Por que eu sei que já é direto em miliampere? Porque eu estou dividindo aqui por 1000, ok? A mesma coisa nós podemos fazer para o R5. Nós podemos escrever que o I2 é o VR5 sobre R5. Porém, aqui a gente não conhece o R5, né? Então, a gente vai ter que usar outro procedimento para achar o I2 e depois achar o R5. O que a gente pode fazer? Nós sabemos que quando a corrente ela se divide aqui, vem um I1, ela se divide em... Desculpa, vem o I total, ela se divide em I1 e I2. E então a gente pode escrever que o I total é a soma. O I total é a soma de I1 mais I2. Se nós isolarmos o I2 nessa expressão, nós temos que I total menos I1 é igual a I2. Fazendo esse cálculo, chegamos a um resultado de 6,036 miliampere para o I2. Se nós voltarmos aqui na expressão da lei de Ohm para R5 e isolarmos o R5 na expressão, a gente tem que R5 é VR5 sobre I2. Quem é o VR5? É o mesmo VBC. Vou escrever ele aqui de novo. Sobre 2. VBC é 19,92 por 6,036 miliampere. Vou colocar aqui o mili. E aí a nossa resposta vai ser... Desculpa, aqui... Não, é isso mesmo, tá certinho. Nosso resultado aqui, então, vai ser 3,3 kΩ para o R5, ok? Bom, o nosso próximo passo é calcular o R equivalente. O R equivalente para esse circuito é uma combinação de uma associação paralelo com uma associação série. Então, como que a gente faz? A primeira coisa aqui, vou desenhar aqui rapidinho só para a gente lembrar como substituir o circuito original para chegar no equivalente. O que a gente faz? Olha de trás para frente, certo? Em direção à fonte e identifica as associações. Aqui a primeira associação que a gente identifica é o R4 em paralelo com R5, certo? E aí, para substituir e enxergar o R equivalente, nós vamos trocar essa associação paralela por um único resistor. A gente pode chamar de R equivalente 1, se vocês quiserem, ok? Então, vou colocar aqui R6, vou chamar aqui de R equivalente 1, aqui é R6 no nosso circuito original. Quem é o R equivalente 1? É o R, isso aqui é igual a R4 paralelo com R5. Lembrando aqui o símbolo para indicar a associação paralela. Ok? Então, quem vai ser o nosso R total ou R equivalente? O R equivalente total, vou até colocar aqui como um RT também, vai ser esse resultado do equivalente paralelo em série com o R6. Então, eu vou ter aqui como R total um R6 mais o resultado do paralelo de R4 com R5, que vocês podem calcular chamando de R equivalente 1. Para fazer esse cálculo, a gente pode usar a expressão para
o paralelo de dois resistores, que a gente sabe que fica, então, o produto pela soma. Então, o R equivalente 1, ele é o R5, R4 vezes R5, R4 vezes R5, sobre a soma que é R4 mais R5. O resultado disso, tirar minha calculadora daqui, vai ser, vou voltar aqui para a gente colar, 0,7 767 quiloohms, ok? Então, esse R equivalente 1 tem esse resultado. O que a gente faz, então, para achar o total? Soma com o R6. R equivalente, o R total vai ser igual a o R6, que é 2,7K, mais o R equivalente 1, que é esse resultado. Então, o resultado aqui vai ser, fazendo o arredondamento, a 3. Vamos olhar aqui, 47 quiloohms. Ok? Então, a gente chegou na resistência equivalente para esse circuito que a gente chamou de circuito B. Bom, pessoal, para esse circuito do item C, como a gente tem pouco tempo, os vídeos acabam ficando muito longos, eu já coloquei aqui a resolução, vou só dar uma repassada. O que a gente tem? A gente tem todos os valores de todas as resistências, e então conseguimos calcular diretamente o R equivalente, fazendo o paralelo entre esses três ramos. Em cada um desses ramos, o que a gente tem? O primeiro, a gente tem o R7. No segundo, nós temos uma associação série entre R8 e R10. E no terceiro, nós temos o R9 sozinho. Então, como que fica o nosso equivalente paralelo? Fica 1 sobre R7, 1 sobre o resultado da associação de R8 com R10, que é a soma deles. Então, como se eles fossem um resistor único de 30, e 1 sobre R9. Com isso, a gente consegue calcular o nosso R equivalente, ok? Parecido com o exercício anterior, nós temos aqui a informação do I total. O I total foi dado, ele é 5 ampere, e como a gente calculou a resistência equivalente, a gente pode usar o conceito de circuito equivalente, que vocês já sabem que é uma tensão equivalente, ou tensão total da fonte ligada numa resistência equivalente. Então, o que a gente sabe? Que a corrente total é calculada a partir disso. Então, a gente tem o IT sendo o V sobre o R equivalente, que é o que eu coloquei aqui. Vou só mais uma vez mudar aqui para ficar o mesmo índice, né? A mesma anotação. Então, o que eu fiz aqui foi isso. Eu calculei o V total da fonte através da resistência equivalente que eu calculei anteriormente e da corrente de 5 ampere que foi dada, ok? Próximo passo, então, seria calcular as correntes em cada ramo, nos 4 resistores, e essa corrente 4 também. A corrente I1, ela é a diferença de potencial entre R7 sobre o próprio R7. Essa diferença de potencial é o potencial da fonte, então,
nós substituímos aqui 40,9, que é o resultado da fonte, e o R7, que é de 15 ohms, chegamos a 2,73 amperes. O I4, ele é o I total menos o I1 que desce para esse resistor. E também é a soma de I2 com I3. Então, a gente pode encontrá-lo assim. Fazendo I total menos I1, a gente vai ter 2,27 amperes. Ok? O I2, o que é o I2? O I2 é a corrente através desses dois resistores em série, que é um de 20 com um de 10, dando um resistor equivalente de 30. Então, a tensão de 4,9 sobre o resistor de 30 vai dar uma corrente de 1,36 amperes. Ok? O I3 também, mesma coisa. Aqui é R3 e R3, que é 45 ohms, a gente vai ter um 0,908 de ampere de corrente. Tudo bem? Então, eu vou passar os outros dois mais rapidamente, porque eles são... esse exercício acaba se repetindo um pouco, ok? Bom, no próximo circuito, o item B, a informação que é dada é, primeiro, o valor dessa corrente 3 e os valores de todas as resistências. Observem que não é dado nem o valor da fonte e nem o valor de total. Por isso a gente parte do cálculo da tensão nesse resistor, já que a gente tem a corrente no resistor e a resistência. Mas observem que se nós temos essa tensão em R12, nós temos automaticamente a tensão da fonte, visto que o circuito é um circuito paralelo. Então, o que a gente tem aqui desse lado nos cálculos é um R12 vezes I3, que foi dado, fornecendo 80 volts, que é essa queda de tensão, mas que também é essa queda de tensão e é essa queda de tensão. Ou seja, a tensão da fonte é encontrada a partir disso. Com essa tensão, a gente consegue as outras correntes. A corrente 2 é o VR11 dividido pelo próprio R11. Isso vai dar... O VR11 é o V da fonte, que é 80 dividido por 20, 40. A mesma coisa para o I1. A mesma tensão da fonte dividido pela resistência de 10. Então, para achar a corrente total, a gente soma as três correntes e encontra o valor de 14 amperes. Passando então para o circuito E, nós temos aqui um paralelo, uma associação paralela com 12 resistores. E são incógnitas do exercício a tensão V, a corrente I1 e a corrente 2, além de ser necessário que nós calculemos a resistência equivalente. Eu vou começar por aí, vou começar a calculando a resistência equivalente total. Como que a gente faz isso? Nós vamos seguir aqui a expressão para N resistores. Então, 1 sobre R equivalente ou R total é 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais o inverso aqui dos N resistores. Eu queria mostrar para vocês a minha calculadora aberta aqui e falar que o melhor é que vocês digitem direto essa expressão, a expressão desses inversos, né, a equação direto na calculadora. Então, vocês já vão digitar nas calculadoras científicas 1 sobre 10K mais 1 sobre 12K. Aqui vocês, inclusive, podem fazer sem incluir a notação do quiloohm. Fazer tudo com os valores aqui diretamente. E aí, lembrar no final que o valor vai estar em quiloohms. Então, vocês podem fazer 1 sobre 10 mais 1 sobre
12 e colocando, digitando, escrevendo isso direto na calculadora. Você tem que fazer uma conta, a primeira conta, depois somar, arredondar, somar com a outra para evitar aí o erro de arredondamento. Eu vou mostrar para vocês aqui como ficou isso na minha calculadora. Eu fiz um computador aqui justamente para mostrar para vocês que o melhor é digitar direto mesmo. E inclusive para evitar erros, né? Aí vocês vão achar essa soma e depois vocês vão inverter essa soma para achar a resistência total, ok? Foi o que eu fiz aqui, 1 sobre 10 mais 1 sobre 12, etc, ok? Bom, se nós fizermos a conta, o resultado da resistência equivalente vai ser 1,96 kΩ e vai ficar faltando o cálculo de I1 e I2. Para calcular o I1, a gente precisaria da tensão nesse resistor de R4 de 18 kΩ e dividi-la pelo valor da resistência. Mas como achar então esse V que não foi dado? O V, a gente vai usar o conceito de circuito equivalente. Nós achamos o R equivalente e nós conhecemos a corrente total. Então, mais uma vez, nós vamos usar essa ideia do R equivalente, que é percorrido pela corrente total, e lembrar que essa tensão que aparece aqui é a tensão V da fonte, que então tem a nossa fonte de tensão V, mais menos V. Então, o R equivalente vezes a corrente total vai fornecer o valor do V que a gente precisa. O resultado disso está aqui, 1,96K vezes 10 ampere, que é o I total, vai dar um valor de 19,6 kV como resultado do V total. Com esse V total, a gente consegue calcular então o I1. Eu vou deixar só indicado aqui a expressão, que é a tensão sobre o R4. E o I2, quem é o I2? O I2, se nós olharmos no desenho, é a soma das correntes que descem nesses três nós. Então, é soma de IR10, IR11 com IR12. Nós sabemos as tensões, a tensão, que é a mesma em todos os resistores, então podemos usar a lei de Ohm. V sobre R10 mais V sobre R11 mais V sobre R12. Isso aqui são as correntes. Somando então as correntes, a gente pode encontrar o I2. Por fim, nós temos o circuito do exercício F. E nesse exercício, nós vamos começar com o cálculo do R total, ou R equivalente. E esse exercício é bom para exercitar para os exercícios da lista que vocês têm que entregar e leva em conta, considera o exercício de se realizar as N substituições no circuito original, usando as associações série e paralela, para a gente chegar num resultado de circuito equivalente com apenas um resistor. Então, o que a gente faz aqui? Nós vamos sempre olhar de trás para frente, tá? Então, eu vou redesenhar o circuito e mostrar as substituições passo a passo, ok? Então, redesenhando o circuito, nós observamos aqui, antes de fazer a associação e a montagem do circuito equivalente, nós observamos a corrente total, ela sai do terminal positivo da fonte, que eu não desenhei, mas está aqui. A fonte tem 88 volts, então esse ponto aqui é o ponto positivo e esse é o negativo, que temos 88 volts, e a corrente total parte daqui. Ela passa então através de R2, primeiramente, e encontra esse primeiro nó, que é o nó que eu vou chamar de A. No nó A, ela se divide entre R2 e o resto dos resistores, em R6, desculpa, e o resto aqui das resistências,
se dividindo em R1, em I1 e I2. O I2, então, continua e enxerga um nó, que eu vou chamar de B, e o I2 se divide em I3 e I4. O I4, observem que ele passa pelos três resistores R5, R12 e R11, e volta em direção ao negativo da fonte. Então, nós temos o I4 voltando e entrando nesse nó, que eu vou chamar de C. No nó C, o I3 se junta com o I4 novamente, voltando a ser I2. O I2 atravessa R10 e nesse nó, que eu vou chamar de D, o I2 se soma novamente com o I1, virando novamente I total. Como que a gente enxerga o paralelo? O equivalente? Como nós construímos esse equivalente? Olhando de trás para frente e identificando as associações. Então, a primeira associação que nós identificamos é a associação série entre o R5, o R12 e o R11. Eu vou escrever, então, numa única expressão, a expressão do R equivalente, e mostrando os equivalentes parciais através dos símbolos das associações, ok? Então, eu vou começar aqui com essa associação. Essa associação é R5 mais R12 mais R11. Por quê? Porque eu sei que esses três resistores estão paralelos, porque eles têm a mesma corrente circulando através deles. Tudo bem? Então, se eu fosse fazer o desenho substituindo, eu ia substituir esses três por um único resistor que tivesse esse valor da soma. O resultado disso, se nós observarmos, vai estar em paralelo com o R9. Então, imaginar que tem um resistor equivalente 1 aqui, em paralelo com o R9. Então, eu vou colocar aqui, ó, que o resultado dessa conta, dessa associação, vai estar em paralelo, símbolo de paralelo, isso é só um símbolo, tá? Não é dois símbolos de divisão, então em paralelo com o R9. E aí a gente tem mais um resultado que eu vou colocar entre chaves. Esse resultado vai estar em série com R4 e R10. Então eu já vou somar aqui R4 e R10. O resultado desse, então, equivalente maior, eu vou colocar entre chaves, e eu sei que ele vai estar em paralelo com o R6. Então, eu vou colocar aqui já paralelo com o R6. O resultado de tudo, né, daqui para lá, é isso aqui, e eu vou, para obter o R total, somar ainda, vou colocar mais uma chave. Vou somar ainda com o R2 e o R8, porque eu vou ter uma associação série por fim, ok? Se vocês tiverem dúvida, deem uma olhada na aula sobre associação de resistores, ok? Eu vou encerrar aqui, qualquer dúvida a gente conversa depois. Obrigada e até a próxima.